Você acha que alguém vai entender o que você tá falando com essa pronúncia? Que sotaque horrível é esse? Ninguém vai conseguir acompanhar o que você tá dizendo. Por que você não vai estudar espanhol, que é uma língua mais parecida com português e que deve ser mais fácil? O quê? Você vai ficar gaguejando aí? Não sabe o que vai falar? É melhor ficar com a boca fechada. Se esse padrão de pensamento faz parte da sua vida, você está sofrendo da síndrome do impostor. E acredite, muitas vezes ela não está no outro, ela está em nós, ela está aqui dentro da nossa cabeça. E essa é a aula em que nós vamos bater um papo sobre isso, para podermos entender formas eficientes de lidar com esse sentimento, de trabalhar frustrações dentro de nós mesmos, para continuarmos estudando inglês sem criarmos barreiras, sem erguermos muros ao nosso redor para nos protegermos de algo que no fim das contas mora dentro da nossa cabeça. E é algo que acontece com todos os estudantes de língua e também em outras áreas da vida. A síndrome do impostor, ela é muito presente no ser humano de uma forma geral. Então vem comigo para a gente bater um papo importantíssimo sobre isso. Fica até o final que você vai saber exatamente o que fazer para lidar com a síndrome do impostor na sua vida. Falando então sobre a dita cuja síndrome do impostor, ela está relacionada a quando nós, mesmo tendo sucesso em algo, temos lá no fundo aquela sensação de que as pessoas não estão percebendo o quanto o nosso inglês é ruim. People don't realize how bad our English is, when in fact we feel that our English is bad, that people can't understand what we are saying because it's difficult, when in fact we are the ones who think this way. Somos nós que pensamos dessa forma, somos nós que temos essa sensação de que o nosso inglês não é o bastante. Então, em poucas palavras aqui, even when we succeed, there is a strong feeling of failure. Failure, fracasso, é um momento em que você mesmo não reconhece as suas vitórias. E fica aquela dúvida, como que as pessoas não percebem que o meu inglês é tão ruim? Oh my God, how don't they realize? É algo que você fica tão incomodado porque não sabe explicar como isso é possível, que as pessoas ao seu redor te escutem falar e não percebam isso. A grande pergunta então é: o que faz de fato nós nos sentirmos como impostores? What makes us feel like imposters? Thinking that our English is a lot worse than what other people perceive it to be. O quanto as pessoas percebem do nosso inglês, o quanto elas veem do nosso inglês, na nossa cabeça é uma coisa, mas na realidade é outra. A nosso ver é muito ruim, mas as pessoas podem ouvir nosso inglês, nos ouvir falar e pensar: nossa, olha só, ele está conseguindo explicar a ideia. E eu queria conseguir isso um dia também. Veja só, é um monstro que vai habitando a nossa cabeça mesmo. A gente nem sabe como saber o que está na cabeça da outra pessoa, não é mesmo? Em poucas palavras, então, the way we perceive our English is different than what we expect people to perceive. Esperamos algo das pessoas, algo esse que às vezes não acontece. E qual que é o pulo do gato aqui, pessoal? O pulo do gato é exatamente nos conhecermos, sabermos como anda a nossa produção, como anda o nosso progresso, e é aí que mora a vitória, quando a gente vai conseguir bater a síndrome do impostor
E a gente vai se convencer de que não somos uma fraude. I'm not a fraud. I can speak the language. I have a good, decent level of language. I can communicate with others. People can understand what I'm saying. E esse é o objetivo maior, você se comunicar, as pessoas entenderem o que você diz. E você se fazendo entender, você vai também entender o outro. E é esse o caminho. E você deve estar pensando, ué, mas será que isso é uma doença? E eu te digo que não é um padrão psicológico. It's a psychological pattern. Psychological pattern. That makes us doubt our accomplishments. Nos faz duvidar dos nossos triunfos, das nossas conquistas. A psychological pattern that makes us doubt our accomplishments. And fear. The fear of being discovered is immense. Being discovered as a fraud. O maior medo, então, o maior desagrado é a noção de ser descoberto como uma fraude. Ai, meu Deus, as pessoas vão descobrir em algum momento que eu não sou tudo isso. E aí, mesmo quando as pessoas têm um alto conceito de você, te valorizam como falante, como comunicador, você mesmo tem medo do seu verdadeiro eu ser revelado. Por mais que esse verdadeiro eu não exista de fato, porque você é você. You fear that people will find out the real you. Que as pessoas vão descobrir o seu verdadeiro eu e aí vão se desapontar. People will feel disappointed. And this is a big problem. Vejam que 70% em média das pessoas sofre desse mal. 70% of people suffer from imposter syndrome. E você lá pensando que era só você. Que era só você. E há alguns estudos, algumas práticas que indicam as origens da síndrome do impostor no aprendizado de língua. E você pensando, será que todos os alunos de inglês são como eu? Que se sentem assim, desolados, que ficam com medo de se expor, com medo de cometer erros? Eu vou te mostrar agora o que esse estudo mostra. Então, de acordo com a pesquisa que eu li, isso tem muito a ver com a forma que nós consumimos o inglês. It has to do with the way we consume the language. And what do I mean by that? O que será que eu quero dizer com isso? Nós sempre nos comparamos com os falantes nativos. Já perceberam isso? Isso faz sempre com que a gente não se sinta bom o bastante. Nunca vai ser nativo o bastante. Uma fala redondinha o bastante. Você já pensou isso também, né? E a sua comunicação sempre foi pautada em alcançar o inalcançável. Porque a verdade seja dita, nós não somos falantes nativos de inglês. Nós temos o inglês como segunda língua e não há problema nenhum nisso, nenhum mesmo. Porque muitas pessoas, a grande maioria que habita o nosso planeta, aprenderam inglês como segunda língua. Isso não deve ser um problema, mas sim uma solução. Você aprendeu inglês por um motivo, seja por trabalho, seja por família. Algo fez você aprender o inglês. E ele faz parte da sua vida, logo não devemos nos comparar com os falantes nativos, porque é como se a gente comparasse apples and oranges, são frutas diferentes. E é claro que aqui eu estou me referindo à língua, nós falamos línguas diferentes como língua materna. E isso
É ok, não devemos ficar perdendo os cabelos por causa disso. Devemos lidar com as frustrações que acontecem às vezes, muitas vezes, quando a gente aprende algo novo, no caso aqui uma língua, para poder saber como lidar, para poder saber o que fazer. Em poucas palavras, we compare ourselves to native speakers. And it makes us feel that we are not enough. When it comes to communicating in English, this causes frustration. Imagina só, frustração. Eu já senti isso e você também provavelmente já sentiu. And apart from that, we also hear this saying, speak like a native. Oh, talk the way natives do. Então a gente sofre essa pressão de falar como nativo, se expressar com a forma nativa, usar as expressões que eles usam, e isso vai acentuando esse desnível, esse abismo que vai se formando entre nós. E como espera-se que a gente performe e como nós de fato conseguimos performar, que pode sim ser muito bom, podemos, como inglês em segunda língua, podemos alcançar uma performance excelente, mas muitas vezes isso não é tão valorizado como o inglês do nativo. Um bom exemplo disso é quando valoriza-se mais um professor de inglês nativo do que um professor que aprendeu inglês como segunda língua. Isso, em minha opinião, é algo que não deveria ser cultuado, não deveria ser levado adiante. Por quê? Muitas vezes o professor que aprendeu inglês como segunda língua, ele teve que ralar ali, teve que se dedicar para conseguir aprender essa língua de uma forma que pudesse ensinar. E aí eu te pergunto, será que todo falante nativo estudou inglês do mesmo jeito que eu e você estudamos? Com afinco, dedicação, todos os dias, para poder se tornar um professor e explicar o conteúdo a um aluno? Muitas vezes não. Simplesmente por falar a língua, ele vai dar aulas de inglês. Claro que não estou generalizando, é claro que tem muitos professores que são nativos de inglês, que estudaram e se dedicaram, mas estou dizendo que não deve ser um fator determinante. O que deve colocar um professor num cargo ou outro é o esforço, é o quanto ele consegue ser um bom professor, independente de onde ele venha, não é mesmo? So, in a few words, então em poucas palavras aqui, we are expected to sound like a native, to speak like a native. And this accentuates the gap between us and them. Isso faz com que a gente fique com essa impressão de que eles não cometem erros. Claro que cometem, são humanos. Todos nós cometemos erros. E quando eu digo nós e eles, esse abismo é absurdo. Não deveria existir isso. Somos todos pessoas que falam línguas, e isso deveria nos unir em vez de nos separar, vocês não acham? Essa aqui é a mensagem mais importante dessa parte que eu vou falar para vocês em relação aos erros. We all make mistakes. Even native speakers. Even native speakers, everybody makes mistakes. E também agora alongando um pouco esse papo para os colégios, as escolas em que a gente estudou durante a vida toda, há essa concepção de certo e errado. Então, o certo é o jeito que o nativo fala, errado é o jeito que você for tentar falar usando seu próprio vocabulário. Não é isso, não deve ser assim. É claro que devemos respeitar
a pronúncia correta das palavras, a forma como as frases são formadas. Isso sim deve ser muito respeitado, porque senão vira uma bagunça, né? Porém, a pessoa tem a forma dela de se expressar, respeitando as regras de gramática, respeitando as regras de pronúncia. Não se deve limitar uma pessoa a falar apenas de um jeito e não se deve criticá-la por isso. É preciso que o aluno cometa seus próprios erros, que ele perceba, ele enxergue os próprios erros, para aí ele conseguir fazer as mudanças. Não deve ser alguém apontando e criticando que ele vai fazer isso, não é? Então, em poucas palavras aqui, it's common to find what is right versus what is wrong when we study English. And this makes us not feel comfortable when using the language. Não há verdade maior do que essa, que a pessoa não se sente confortável, não se sente confiante, pois ela vai se sentir criticada pelos erros. Students feel criticized for their mistakes. E agora pensando nessa dúvida que surge dentro de nós quando toda essa situação acontece, tudo que eu falei até agora, quando isso se dá, surge essa dúvida enorme dentro de nós. Perceba então que você não está sozinho. Isso é comum do ser humano, isso acontece com todo mundo. E também compartilhe as experiências que você já teve com isso, com essa síndrome do impostor. Eu convido então você que assistiu o vídeo até aqui, ir lá nos comentários e contar para mim, compartilhar com os alunos que acompanham o canal, qual foi o último momento em que você se sentiu assim, que você teve a síndrome do impostor. Explica o que aconteceu, por que você viveu essa sensação e como você superou ela, o que você fez para sair dessa sensação ruim que ficou dentro de você, ok? In a few words, you are not alone. Everybody goes through this. Everybody goes through this. Então, para encerrar esta parte, para encerrar este conteúdo, eu vou deixar aqui para nós pensarmos em 5 afirmações para você sempre ter em mente. Se precisar, escreva num papel, colhe onde você vai conseguir ler sempre. In English, ok? Bear in mind 5 important affirmations. 5 important affirmations to always bear in mind. 5 affirmations, and they are... Então, as 5 afirmações são as seguintes. I learn a little bit every day. Tenha essa consciência, saiba dentro de você que um pouquinho todos os dias você está sim aprendendo. You are learning a little bit every day, and this is fundamental, it's part of the process. É parte do processo e isso vai ajudar você pensar que todo dia 1% a mais, pelo menos. Number 2, I am doing my best. Quando você coloca dentro de si essa noção de que eu estou fazendo o meu melhor, de que eu estou me dedicando, organizando o meu tempo para dar conta disso, para conseguir fazer o meu estudo da melhor forma possível, não há nada que possa te impedir de fazer isso. Nem mesmo você mesmo. Number 3, I know more today than I knew yesterday.
Essa é uma verdade que está ligada a número 1. Quando você sabe um pouquinho mais todos os dias, significa que hoje você sabe mais do que sabia ontem. Number 4. I am ready to learn something new today. I am ready to learn something new today. Esteja pronto e preparado para todos os dias aprender algo novo. E você vai deixando a sua memória sempre pronta, sempre fresca, sempre preparada, porque isso é um padrão mental que você vai construir. 5. E esse último aqui, você que ficou até agora no vídeo, parabéns, porque você chegou no último ponto crucial que vai mudar o jogo para você, que é o seguinte: I can ask for help. Eu encerro então esse vídeo com número 5, que é I can ask for help. Eu posso pedir ajuda das pessoas quando eu me sentir incapaz, quando eu sentir que eu não estou dando conta, que eu não vou conseguir. Por que eu posso pedir ajuda? Porque isso é humano e porque tá tudo bem, isso não vai fazer de mim menos. It's not asking for help that is going to make you inferior. Você vai sim precisar de ajuda no processo e tá tudo bem. Isso vai fazer você crescer, vai fazer você estabelecer vínculos com outras pessoas. Isso é maravilhoso. Então eu agradeço a você que ficou aqui até o final assistindo esse conteúdo sobre a síndrome do impostor e eu espero poder ter contribuído para você entender um pouquinho melhor. I hope I could help you with that. Porque dessa forma você vai agora pensar na síndrome do impostor com outros olhos e vai ter aí na manga as 5 afirmações para sempre repetir, sempre ter à mão quando você começar a se sentir um pouco mais triste, um pouco menos capaz. Nos vemos então no próximo vídeo. Bye bye!